Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Moderna 1. Em nossos últimos 7 encontros, nós estivemos ocupados com a discussão da filosofia lockeana, o empirismo lockeano, e de agora em diante, para encerrar a unidade 2, nós vamos estudar um pouco da filosofia do filósofo irlandês George Berkeley, nascido em 1685, morto em 1753. Tradicionalmente, o Berkeley é reconhecido como um dos 3 grandes empiristas britânicos, ao lado de Locke, anterior, e de Hume, posterior. Então, tal como esses dois autores, no pensamento desses dois autores, a filosofia de George Berkeley é fundada sobre a experiência. Começa pelas ideias. Como vimos em Locke, todo conhecimento humano deve ser explicado, reduzido a ideias. E essa mesma compreensão de conhecimento como ideias advindas da experiência, dos sentidos ou da reflexão, nós vamos encontrar essa mesma compreensão no Berkeley, daí a sua classificação tradicional como um dos 3 grandes empiristas. Aqui eu apresento uma breve biografia, como em todos os outros casos. Eu sugiro que vocês façam uma rápida busca no Google para se aprofundar um pouco mais na história da vida do Berkeley. Não são assim tantos acontecimentos importantes que careçam de explicação. Nascido em 85 na Irlanda, estudou matemática, filosofia, lógica e os clássicos no famoso Trinity College, em Dublin, onde se tornou doutor em 1707. Ele torna-se padre anglicano em 1709 e professor adjunto. Então Berkeley viveu tanto em meio acadêmico quanto em meio eclesiástico, e nós poderemos ver influência de ambos esses aspectos, tanto da ciência desenvolvida na academia quanto das influências religiosas, né, no pensamento, na filosofia berkeleyana. Doutorou-se em 1721 em teologia e também foi decano da Catedral de Derry. Convencido de que a Europa já estava condenada a uma inevitável decadência moral, apresentou no parlamento um projeto para a fundação de um colégio universitário na América para educar os jovens indígenas americanos. Então Berkeley passou de 1728 até 1731, ele esteve na América do Norte, tentando realizar esse projeto de construção de uma escola para a educação de ameríndios. E durante esse período ele escreve o Alcifron, uma das suas grandes obras, uma das suas 4 grandes obras. Em 1734, retornando à Irlanda, ele se torna bispo de Cloyne. E ele é bastante conhecido também pelo epíteto de o bispo de Cloyne. Muitos se referem a Berkeley dessa forma, como o bispo de Cloyne. Nós podemos ver isso em alguns autores do período ao se referirem à filosofia berkeleyana. E veio a morrer em 1753. Então, exceto essa curiosa viagem a norte, a vida do Berkeley não nos traz nenhum grande acontecimento digno de nota para falarmos sobre a sua filosofia, mas para aqueles que têm interesse, por favor, eu sugiro uma busca no Google para se aprofundar. Bom, principais obras: o Berkeley tem 4 obras que carecem que devem ser notadas ou merecem uma menção nessa breve exposição do seu pensamento. A primeira delas, e é a sua primeira obra, um ensaio para uma nova teoria da visão, publicada em 1709, é uma obra que influencia profundamente os filósofos do período, onde Berkeley procura explicar a visão. Nessa obra, o Berkeley, então, explica vários elementos da nossa experiência visual, como, por exemplo, a percepção da distância, o fato de que nós percebemos os objetos tridimensionais
pela percepção do tato e não pela percepção visual, que a nossa visão é apenas nos revela um mundo em 2 dimensões, algo que já se encontra rudimentarmente apresentado no ensaio do Locke. Em 1710, o Berkeley publica o Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, que é uma obra que vai desenvolver uma tese que já se encontra na obra Nova Teoria da Visão, que é a sua hipótese imaterialista, que, grosso modo, é a defesa, e Berkeley defende esse ponto, de que não existem substâncias materiais no universo. Então, Berkeley seria do ponto de vista da sua ontologia, da sua metafísica, o Berkeley vai defender uma espécie de monismo em que não há substâncias materiais no universo, existindo apenas substâncias imateriais ou espíritos e ideias. Dada a repercussão muito negativa da obra, sobre a qual eu vou falar em algum momento dessas exposições, o Berkeley reformula alguns argumentos, acrescenta novos argumentos, desenvolve novos argumentos e publica os 3 diálogos entre Hylas e Filonos em 1713, numa nova tentativa de se defender uma filosofia imaterialista. E claro, como nós vamos ver ao longo dessas exposições, há um motivo para Berkeley tentar desenvolver uma filosofia imaterialista, principalmente as suas principais motivações é a resposta ao ceticismo e a resposta ao ateísmo. E Berkeley acredita que essas 2 posições filosóficas são devidas justamente à defesa da existência de matéria. E em 1732 ele publica por fim o Alcifron. Então, essas são as 4 dos principais escritos do Berkeley. Nesse nosso breve curso sobre a filosofia berkeleyana, nós vamos nos dedicar mais detidamente ao tratado sobre os princípios do conhecimento humano, que é talvez a sua principal obra dessas 4 citadas. E o que nós encontramos no tratado, ou nos princípios do conhecimento humano? Ali, Berkeley pretende defender o idealismo por meio de um ataque à alternativa materialista. Nesse caso, a doutrina de que as coisas materiais existem. Então, o Berkeley vai querer defender, está atacando aquela posição de acordo com a qual existem substâncias materiais, corporais, físicas no universo. A seu ver, isso não pode ser mantido por mais de um motivo, além das suas consequências perniciosas, que são levadas para a filosofia e para a religião a partir do momento que se supõe a existência de matéria. Então, o filósofo pretende atacar o dualismo de Descartes e Locke, lembrando que Descartes e Locke são partidários daquela compreensão de que a realidade pode ser reduzida tanto às substâncias materiais, que são as coisas extensas, como as substâncias imateriais, que são as mentes. Então há um dualismo em Descartes e Locke, que influencia profundamente os autores do período, e o Berkeley é um crítico dessa forma de dualismo. Então ele o critica em favor de uma forma de metafísica monista. O que isso quer dizer? Monista por ser contrária, por ser oposta ao dualismo. Então apenas substâncias imateriais existem. Os que para Berkeley são os espíritos, ou seja, as mentes e as ideias. E existe uma substância imaterial infinita também, que é Deus. Mas isso eu vou explicar um pouco mais detidamente ao longo da leitura do tratado, dos princípios do conhecimento humano. Para Berkeley, o materialismo promove o ceticismo e o ateísmo. De que modo isso ocorre para Berkeley? Primeiro, porque a suposição da existência de matéria leva ao ceticismo. Porque a partir do momento em que os filósofos compreendem que todo conhecimento humano deve ser explicado a partir de ideias, e que essas ideias seriam como que imagens de coisas externas, que seriam corpos físicos, materiais, os filósofos estariam simultaneamente levantando dúvidas sobre a possibilidade de conhecimento do mundo externo. Se é nosso espírito, se a nossa mente
se ocupa apenas com ideias, de que maneira nós poderíamos falar sobre o mundo externo de objetos materiais, supor que existem objetos materiais, que os nossos sentidos nos permitem conhecer as substâncias materiais, se tudo o que nós temos acesso é ideia. Então, a dúvida sobre o contato da mente com o mundo é levantada, é colocada a partir da suposição de que existe algo para além das ideias que percebemos. E isso, claro, leva ao ceticismo. E esse é um problema que nós vimos muito detidamente em Descartes, sobretudo na Meditação 6, quando Descartes fala das dificuldades de se passar das ideias às qualidades nos objetos do mundo externo. Nós já vimos que Descartes opera uma cisão em que, segundo a qual do mundo material, do mundo dos objetos físicos, nós podemos conhecer apenas aquilo que pode ser compreendido pelo intelecto, ou seja, aquilo que é extenso, que mais tarde seria o que em Locke é chamado qualidades primárias. Então, tanto para Descartes quanto para Locke, nós poderíamos conhecer alguns aspectos da realidade material, contudo, não seríamos capazes de conhecer outros tantos aspectos dessa realidade. Quais aspectos? Aquilo que para Descartes é muito confuso, ou seja, as cores, sons, sabores e a temperatura das coisas materiais, se elas são quentes ou frias. Isso tudo é muito confuso, não pode ser percebida clara e distintamente pelo intelecto, então não pode ser conhecido. Para o Locke também há essa dificuldade de se falar que aquilo que nós percebemos, as cores, as qualidades secundárias, as cores, sons, sabores, olfatos, os cheiros, se isso existe tal qual nós percebemos. Para Locke, não há nada no objeto externo que se assemelhe a isso, no objeto material que se assemelhe às nossas ideias. Então, desde Descartes, há essa ameaça do ceticismo quando se postula a existência de objetos materiais que são distintos das nossas ideias. E o Berkeley acredita que, ao romper com essa noção, com essa teoria que ele chama de dupla existência, da existência da ideia e da existência de um objeto que é representado pela ideia, elimina-se a possibilidade de ceticismo. Os seres humanos conhecem as ideias são aquilo que existem, portanto, o conhecimento está garantido, não há nada para além das ideias. Então, assim, grosso modo, se configura o imaterialismo berkeleano. E também, para além do ceticismo, é preciso responder, a partir da crítica do materialismo, ao ateísmo. Por quê? O mundo material, na visão de alguns autores do período, segundo Berkeley, poderia funcionar sem a assistência de Deus. Então, ao supor que o mundo é composto de matéria, há muitas hipóteses irreligiosas, como Berkeley vai dizer, ou hipóteses que supõem um mundo que não precisa do auxílio de Deus, da assistência de Deus, como se fosse uma máquina que, ao ser colocada em movimento, não depende mais do seu artífice para se movimentar. Então, nessa hipótese, a hipótese materialista ou da existência de matéria pode supor a inexistência de Deus e, portanto, leva ao ateísmo. E Berkeley acredita, como no caso do ceticismo, que ao atacar o materialismo exclui-se a possibilidade de ateísmo, porque o idealismo berkeleano, o imaterialismo berkeleano mostra de que maneira nós precisamos do intercurso da providência divina, da ação de Deus em cada passo que nós damos, cada movimento de nossas ideias, a produção de cada uma dessas ideias, o fato de cada uma dessas ideias atingirem a nossa mente, tudo isso depende o tempo todo da ação divina. Então Deus está presente em nossa vida em todos os momentos. Mas enfim, as duas grandes motivações para a redação dos princípios do conhecimento humano e da defesa de uma tese materialista são essas: negar o ceticismo e negar o ateísmo.
O prefácio é bastante curto, o prefácio dos princípios do conhecimento humano, mas ele apresenta considerações extremamente interessantes, que eu acredito que são de grande valia para a nossa compreensão da obra. Então, já no início do prefácio, o autor observa: o que hoje publico pareceu-me, depois de longo e minucioso estudo, inteiramente exato, e de algum proveito, em especial aos já tocados de ceticismo ou desejosos de uma demonstração da existência e imaterialidade de Deus ou da natural imortalidade da alma. Então, para aqueles que já estão convencidos da impossibilidade do conhecimento, sendo céticos, ou daqueles que ainda estão em dúvida sobre a existência de Deus ou sobre a imortalidade da alma, para esse tratado proposto pelo Berkeley vai ser de grande utilidade, porque ele vai mostrar justamente que não há motivos para sermos céticos, tampouco para negar a existência de Deus ou duvidar dessa existência. Seja assim ou não, basta-me que o leitor examine imparcialmente, pois nenhum outro êxito quero para o que escrevi senão um acordo com a verdade. E, para isso, peço ao leitor que suspenda o juízo. Então, antes de mais nada, eu noto que, curiosamente, o prefácio não faz qualquer referência à mais polêmica das teses defendidas nessa obra, que é o imaterialismo. E isso é proposital. Essa defesa da inexistência, essa ausência de referência ao imaterialismo é por quão chocante poderia parecer aos olhos do leitor a introdução desse tema dessa forma. Então, o Berkeley não quer chocar o seu leitor com uma hipótese que parece esdrúxula, que parece bizarra, que parece fantástica. E, portanto, ele agora iniciará um discurso sobre como que é esperado de nossa parte certa candura para com as teses ali apresentadas, certa atenção, certa disposição de nós para que nós possamos ler a obra completa antes de fazer qualquer juízo precipitado sobre ela. Por quê? Berkeley acredita que o seu sistema, por mais estranho que possa parecer, peculiar, singular que possa parecer, ele possa parecer ser, ele é verdadeiro e por isso exige de nós não apenas atenção, mas disposição para que a gente para que nós terminemos a leitura da obra e assim possamos estar convencidos do que ali está escrito. Porque não devemos abandonar a leitura pela metade, por mais estranho que possam parecer as suas observações. Para isso, peço ao leitor que suspenda o juízo até ter lido tudo com a atenção e a reflexão que o assunto parece merecer. Alguns passos em separado podem levar, e o caso é inevitável, a graves erros de interpretação e a consequências absurdas que uma leitura cuidadosa mostrará não derivarem deles. Então, é preciso que nós não sejamos precipitados em nossa leitura, que não leiamos apenas partes, porque isso pode levar a confusões e pode levar a uma má compreensão da obra. E tudo que Berkeley pede é candura da nossa parte, paciência, que leiamos tudo até o fim, para que assim possamos nos convencer da verdade do seu sistema. Mesmo uma leitura completa, mas superficial, trairá provavelmente o meu pensamento, mas para o leitor refletido, confio que será claro e óbvio. Quanto à novidade, e aqui é a única menção, uma menção assim bastante lateral, não direta, uma menção indireta à tese materialista que será apresentada. Quanto à novidade e singularidade de algumas noções apresentadas, espero que seja desnecessário tecer apologia. Muito fraco ou muito pouco dado ao saber será quem rejeite uma verdade demonstrável. Então, Berkeley acredita poder demonstrar a partir do princípio de que a mente tem apenas ideias em seu interior,
que nós estamos o contato da nossa mente está limitado às ideias. A partir desse princípio, Berkeley acredita demonstrar a inexistência da matéria no universo. Então, isso é uma verdade demonstrável e não pode ser questionada a não ser por uma demonstração contrária. Seria preciso provar, demonstrar que as coisas não se passam dessa forma, ou seja, seria preciso demonstrar a existência da matéria, o que para Berkeley é impossível. Mas rejeite uma verdade demonstrável só por ela ser nova ou contrária a prejuízos da humanidade, ou seja, contra os preconceitos da humanidade, as preconcepções, ou seja, a crença de que haveria objetos materiais externos, independentemente das mentes que os percebem. Por isso, tratei de prevenir, se for possível, a censura precipitada dos que são prontos em condenar uma opinião antes de tê-la verdadeiramente compreendido. Então, o objetivo do prefácio é tão somente esse, nos alertar que é preciso, para a completa compreensão do tratado, uma leitura detida, cuidadosa, completa e não superficial. Qualquer outro tipo de leitura poderá levar a uma má compreensão da obra berkeleyana. Na introdução dos princípios do conhecimento humano, o Berkeley começa com uma observação sobre o que se espera da filosofia, o que era de se esperar do estado da filosofia ou dos filósofos que empreendem suas investigações a partir da razão, de um princípio superior, o que se esperaria do senso comum e o que de fato nós encontramos no senso comum, ou seja, nas pessoas, nos seres humanos que não estão inclinados a fazer filosofia, e o que de fato se passa na filosofia. Então, não sendo a filosofia senão um desejo da sabedoria e da verdade, é de esperar dos que nela gastaram o melhor do seu tempo e do seu trabalho, que fruam de maior calma e serenidade espiritual, maior clareza e evidência de conhecimento, e sejam menos assediados por dificuldades e dúvidas do que os outros homens. Ou seja, era de se esperar que os filósofos, por serem guiados pela razão, se vissem em uma situação de maior calma, de serenidade espiritual e de menos perplexidades. O senso comum e o que nós encontramos nos seres humanos iletrados ou nos não versados em filosofia, na maior parte da humanidade. Vemos o grosso iletrado da humanidade percorrer o trilho do simples senso comum, governado por ditames da natureza, com facilidade e sem perturbação. Nada do que é familiar lhes parece inexplicável ou duro de entender, nem se queixam da falta de evidência nos sentidos, e o perigo do ceticismo não os ameaça. Então aqui nós já sabemos qual é a reflexão do Berkeley, qual é a reflexão que o Berkeley está propondo. Apesar de se esperar que os filósofos, a partir da razão, tivessem encontrado esse estado de calma espiritual, nós encontramos, na verdade, esse estado entre os seres humanos não filósofos, entre os iletrados ou os não versados em filosofia, eles guiados apenas pela natureza, pelo senso comum, não julgam encontrar dificuldades, não se veem diante de perplexidades, não veem nada como confuso, como obscuro e, portanto, estão livres do ceticismo. E, curiosamente, ou infelizmente, aos olhos de Berkeley, é na filosofia que nós encontramos as pessoas rodeadas por erros, por paradoxos, por perplexidades, pela dúvida e pelo ceticismo. Mas apenas saímos dos sentidos e do instinto, ou seja, do senso comum, para a luz de um princípio superior, ou seja, da razão, ao passar do senso comum para a razão, para meditar, pensar e refletir na natureza das coisas, 1000 escrúpulos surgem no espírito sobre o que antes parecia compreendermos claramente. De toda a parte se nos levantam preconceitos e erros dos sentidos, e ao tentar corrigi-los pela razão, insensivelmente caímos em singulares paradoxos, dificuldades, inconsistências, que se multiplicam ao progredir na especulação, até que depois de ter percorrido verdadeiros labirintos, nos achamos onde estávamos.
ou, o que é pior, entregues a um mísero ceticismo. Então, o resultado da filosofia, o resultado das reflexões pautadas pelo princípio superior ou pela razão é o ceticismo. Essa é a triste condição a que o saber filosófico foi conduzido no início do século XVIII, nos tempos de Berkeley, e como nós já falamos algumas vezes, essa é a visão de grande parte desses filósofos sobre os quais nós temos falado nessas exposições, em nossos encontros. Todos acham que a condição da filosofia do período é uma triste condição, onde não há nada de certo, não há nada de corretamente estabelecido, nada de fundamentado, e que agora é hora de mudar esse estado de coisas e encontrando um novo fundamento para o alicerçar o conhecimento humano. Então, Berkeley faz parte desse espírito de reforma, de revolução, e acredita que pode contribuir para livrar a filosofia de todos esses singulares paradoxos, essas dificuldades, inconsistências, enfim, dessas perplexidades a que ela é conduzida, ou seja, ao ceticismo. E qual a razão de tantas perplexidades? Então, nós poderíamos dizer que essas perplexidades seriam devidas a uma incapacidade da mente humana, da natureza humana, de conhecer as coisas. A finitude e a limitação da natureza humana, das faculdades mentais, poderiam explicar por que nós não conhecemos de fato. E para o Berkeley, é claro que essa não é a resposta para todas essas perplexidades. A filosofia foi conduzida ao ceticismo não por causa dos limites da natureza humana, das limitações das nossas faculdades, porque os seres humanos dispõem de faculdades para conhecer a verdade. Então, mas talvez sejamos injustos conosco, situando o defeito originariamente nas nossas faculdades e não no mau uso delas. É difícil aceitar que deduções corretas de princípios verdadeiros aportem a consequências inaceitáveis ou inconsistentes. Então, aqui nós vemos um Berkeley deveras cartesiano, pois, olha, como nós lembramos da parte 1 do discurso do método, não era, segundo Descartes, a falta de razão ou de bom senso, da faculdade de distinguir o verdadeiro do falso, que levava os seres humanos às opiniões contraditórias, e sim o mau uso da razão. Então, a posição do Berkeley a esse respeito é semelhante. Então, não é falta de capacidade, de faculdades que conduzam a razão, a mente humana à verdade, que geram todas essas perplexidades, mas um mau uso dessas faculdades. Então, os princípios sobre os quais nossas faculdades estão trabalhando, alguns deles são verdadeiros, outros nem tanto, e esse é o problema que está conduzindo a filosofia às perplexidades ou ao ceticismo. Mas devemos crer que Deus foi mais liberal com os homens e não lhes deu um forte desejo de conhecimento colocado fora do seu alcance. Isto opor-se-ia ao método indulgente da providência, que a todos os apetites inspirados às suas criaturas forneceu ordinariamente meios, se justamente utilizados, de poder satisfazê-los. Então, tal qual a providência nos forneceu meios de satisfazer a nossa sede, meios de satisfazer a nossa fome, também teria nos fornecido meios de satisfazer o desejo de conhecer. Quais são esses meios? As faculdades. Então, nossas faculdades permitem sim conhecer a verdade. Além disso, parece-me que a maior parte, se não todas as faculdades que até agora detiveram os filósofos e barraram, dificuldades que até agora detiveram os filósofos e barraram o caminho do conhecimento, nós as provocamos levantando a poeira e depois queixando-nos de não ver. Então, todas as obscuridades e confusões que conduziram a filosofia ao ceticismo foram produzidas pelos próprios filósofos e não pelas faculdades, ou por uma incapacidade dos seres humanos de conhecer, ou talvez pelos próprios objetos serem incognoscíveis. Nada disso é a razão do ceticismo ter incidido tão fortemente sobre a filosofia. Então, o grande objetivo de Berkeley, então, é enfrentar o ceticismo.
Tentarei, pois, descobrir os princípios introdutores desta dúvida e incerteza, destes absurdos e contradições em várias escolas de filosofia, a ponto de homens mais sábios terem julgado incurável a nossa ignorância, como fruto natural da fraqueza e limitação das nossas faculdades. Então, se nós não podemos conhecer, segundo alguns autores, isso se deve à fraqueza, à limitação, à imperfeição de nossas faculdades. E Berkeley acredita que isso não é verdade. São outros os motivos que nos conduzem ao ceticismo. De certo, vale bem a pena inquirir estritamente dos primeiros princípios do conhecimento humano, em especial se há motivo de suspeitar que as barreiras e dificuldades encontradas pelo espírito na busca da verdade não resultam de obscuridade e complexidade do objeto ou natural defeito de compreensão, tanto quanto de falsos princípios em que se tem insistido e devem rejeitar-se. Então, não é por falta de capacidades que os seres humanos não encontraram a verdade até agora, não estabeleceram um conhecimento seguro e sólido. Isso se dá por outro motivo, e o motivo, segundo Berkeley, é a admissão de falsos princípios na filosofia, na investigação filosófica. Então, o ceticismo decorre do mau uso das faculdades mentais, ou de utilizá-las equivocadamente, a partir de princípios falsos, não de uma dificuldade do objeto, ou seja, da suposta incognoscibilidade dos objetos, ou das limitações na mente. Então, o problema é bem apontado por Berkeley. São princípios falsos que mal conduzem as nossas faculdades mentais. O grande princípio que conduz a filosofia, tanto ao ceticismo quanto ao ateísmo, como eu já introduzi anteriormente, é o pressuposto da existência de matéria no universo, de substâncias materiais, mas nessa introdução o Berkeley não vai discutir detidamente esse princípio filosófico da existência de matéria no universo como causa do ceticismo. Isso vai ser desenvolvido ao longo das 100 e tantas sessões que compõem os princípios do conhecimento humano. Na introdução, o Berkeley vai se dedicar mais detidamente ao problema do abuso da linguagem. Então, a filosofia seria conduzida às perplexidades e ao ceticismo devido ao abuso da linguagem. E esse abuso da linguagem seria devido, sobretudo, à teoria das ideias abstratas. Então, dois grandes princípios que teriam levado a filosofia ao ceticismo são a existência de ideias ideias abstratas, que é contra a qual Berkeley vai se insurgir no decorrer da introdução da obra, e o materialismo. O materialismo que supõe a existência de substâncias materiais no universo. Então são esses dois princípios, e como eu disse, ao longo da introdução, Berkeley se ocupará em explicar por que a teoria das ideias abstratas confunde a linguagem, faz-nos abusar da linguagem, porque essa teoria causa ceticismo, nos leva às perplexidades que tanto nos espantam, que tanto trazem um preconceito contra o pensamento filosófico, e também porque essa teoria é falsa, porque não existem ideias abstratas tais quais supostas por alguns autores do período. Mas o deslindar deste tema, de certo modo, antecipa o meu plano, por tratar-se do que parece ter sido a origem principal da dúvida e complexidade da especulação, como de erros e dificuldades inúmeras em quase todos os domínios do conhecimento. E foi a opinião de que o espírito pode construir ideias abstratas ou noções de coisas. Quem não for de todo alheio
obras e discussões de filósofos, reconhecerá que não pequena parte delas se trava acerca de ideias abstratas. Então, ao lado do materialismo, do princípio de que existem substâncias materiais no universo, a teoria das ideias abstratas é que teria conduzido a filosofia à dúvida e ao ceticismo. Então, entre a sétima sessão da introdução e a nona sessão da introdução, o Berkeley se ocupa em explicar o que seria uma teoria comum das ideias abstratas, a teoria que estaria disseminada entre os filósofos do período. Então, o que é, grosso modo, essa teoria? Segundo esses autores da teoria das ideias abstratas, a mente seria capaz de considerar o que é comum a uma classe de objetos e, a partir dessa consideração do que é comum, produzir uma ideia abstrata geral. Então, a mente seria capaz de abstrair aqueles condicionantes particulares, aquelas particularidades de cada um dos objetos particulares que perceberíamos e, a partir disso, produzir uma ideia abstrata que não representa nada em particular. Não seria ela própria uma ideia particular, mas corresponderia a toda a classe de objetos que representa. Então, o exemplo do Berkeley da produção de ideia abstrata de modos particulares e qualidades particulares. Então, tanto de qualidades quanto de modos. Depois, tendo observado nas extensões sensíveis particulares, ou seja, nos objetos, naqueles objetos físicos com os quais nos deparamos pelos nossos sentidos. Tendo observado nas extensões sensíveis particulares porque em cada um dos objetos que nós percebemos separadamente, particularmente, algo semelhante e comum e algo peculiar como a forma ou a grandeza que as distinguem, considera à parte o que é comum, formando a ideia muito mais abstrata de extensão, que não é linha, superfície ou volume, nem forma ou grandeza, mas uma ideia abstraída de todas elas. Então, de acordo com os teóricos das ideias abstratas, a mente perceberia a extensão, aquilo que é comum em cada um dos objetos materiais, ou seja, a extensão, e, a partir da observação disso que é comum, teria produzido uma ideia abstrata que não é uma ideia particular de um objeto extenso. Não é a ideia da tela do meu computador, da mesa sobre a qual estou estudando, dos livros que eu estou vendo agora. Não é uma ideia de um objeto particular, mas uma ideia abstrata que não é particular, que ela foi criada pela mente para representar todos os objetos, supostamente representar todos os objetos extensos existentes. Então ela seria uma criação da mente humana, que não seria uma criação, não seria uma ideia particular, mas essa ideia abstrata. De igual modo, pospondo cores particulares sensíveis e distintas e conservando apenas o que lhes é comum, o espírito faz ideia da cor em abstrato, que não é vermelha, azul, branca ou qualquer cor determinada. Então, da mesma maneira que nós formamos uma ideia de extensão em abstrato, que não é nenhum objeto extenso em particular, segundo os teóricos da teoria das ideias abstratas, nós seríamos capazes de ter uma ideia de cor que não é vermelho, não é uma ideia de vermelho, nem de azul, nem de amarelo, nem de verde, nem de roxo, nem de laranja, que não é uma cor particular, que não é de nenhuma cor particular. Por quê? Porque é uma ideia abstrata, e essa ideia serviria para representar todas essas cores particulares. Quando nós vemos, a partir do momento em que percebemos coisas coloridas, nós seríamos capazes de abstrair todas as particularidades dessas cores, desses objetos coloridos, e chegaríamos a uma ideia abstrata de cor. Por idêntico processo, abstraindo o movimento não só do corpo móvel, mas da trajetória e de toda velocidade ou direção particular, forma a ideia abstrata de movimento, correspondente a qualquer espécie de movimento particular sensível. Então, outro modo, outra qualidade primária que nós supostamente seríamos capazes de formar uma ideia.
uma ideia abstrata seria a ideia de um movimento, que não seria a ideia de um movimento particular, ou seja, de um movimento rápido ou um movimento lento, de um movimento retilíneo ou um movimento curvilíneo. Seríamos capazes de abstrair todas essas particularidades do movimento e seríamos capazes então de formar uma ideia abstrata de movimento, que não possuiria nenhum desses condicionantes que a particularizaria. Então, a mente seria capaz, finalmente, de produzir ideias abstratas que, abstraindo tudo o que é particular, formaria uma única ideia capaz de representar todas as outras. Então, e também, claro, nós seríamos capazes de formar ideias abstratas de objetos complexos, não só de modos particulares e qualidades particulares, mas também de objetos complexos. E assim como forma ideias abstratas de qualidades ou modos, o espírito, pela mesma separação mental, forma ideias abstratas de seres mais complexos que abrangem várias qualidades coexistentes. Por exemplo, tendo observado em Pedro, Jaime e João certas semelhanças de estatura e outras qualidades, põe de parte na ideia complexa ou composta de Pedro ou Jaime ou qualquer homem particular o que é peculiar a cada um, conservando apenas o que é comum a todos, e assim forma a ideia abstrata aplicável a todos os particulares, abstraindo e separando circunstâncias, diferenças determinantes de uma existência particular. Então, pela abstração, separaríamos, ainda não de acordo com Berkeley, com os teóricos de acordo com os teóricos da teoria das ideias abstratas, nós separaríamos o que é peculiar, particular de cada uma das existências particulares ou de cada um dos seres humanos com quem entramos em contato, e formaríamos a partir dessa abstração uma ideia abstrata que não seria ela própria e particular, não teria existência ela própria fora da nossa mente, ou seja, não seria ela própria advinda da experiência, porque seria construída por nossa própria mente. O que Berkeley diz a respeito dessa teoria da abstração? Então, segundo Berkeley, é essa teoria de que existem ideias abstratas de qualidades, ideias abstratas de modos, ideias abstratas de objetos complexos ou compostos, que teria conduzido, um dos princípios, claro, que teria conduzido a filosofia ao ceticismo. Acontece, segundo Berkeley, que a experiência, ou seja, a nossa consciência do que se passa no interior de nossa mente, dos nossos estados e atividades mentais, não permite dizer que existe tal faculdade na mente ou que existiriam ideias abstratas desse tipo. Então, Berkeley, como dito, Berkeley é um empirista tal como Locke, é um herdeiro de Locke no seu compromisso com pressupostos científicos, epistemológicos, empiristas. Então, a experiência é a autoridade para dizer que não existe uma faculdade de abstrair. Nesse sentido, tampouco existem ideias abstratas do tipo tal como esses teóricos afirmam. Se outros têm esta maravilhosa faculdade de abstrair as suas ideias, eles melhor dirão: por mim, tenho realmente a faculdade de imaginar ou representar-me ideias de coisas particulares e de variamente as compor e dividir. Posso imaginar um homem bicípede ou a parte superior de um homem ligada ao corpo de um cavalo. Então eu posso considerar a mão, os olhos e o nariz separados do resto do corpo. Então eu posso livremente dividir as minhas ideias, compor essas ideias da maneira que bem me aprazer, como eu quiser. Mas olho e mão imaginados terão forma e cor particulares, ou seja, não é possível separar qualquer tipo de particularidade de modo a formar essa ideia abstrata, que não teria, por exemplo, a ideia de corpo, uma ideia de corpo que não teria tamanho, que não teria volume, que não teria peso, que não teria cor, que não teria essa ideia abstrata que não corresponderia à experiência, que não teria sido apreendida pelos sentidos. Isso a nossa consciência não permite dizer que nós temos essa faculdade para fazer tal processo, tampouco que existem ideias resultantes desse processo inexistente. Então,
Olho e mão imaginados terão forma e cor particulares. Igualmente, a ideia de homem imaginada tem de ser de homem branco ou preto ou moreno, direito, curvado, alto, baixo ou mediano. Não consigo, por mais que pense, conceber a ideia abstrata acima descrita. Também me é impossível formar ideia abstrata de movimento diferente da de corpo móvel, ou seja, de um corpo que eu tenho que em alguma de minhas experiências passadas eu vi se movimentar e ele se movimentava rápida ou lentamente, ou em um movimento retilíneo ou em um movimento curvo. E o mesmo se diga de quaisquer ideias. Então não existe essa faculdade de separar separar as nossas ideias, selecionando aquilo que é comum, abstraindo o que é comum de ideias semelhantes, construindo assim uma ideia abstrata que representaria todas as outras. Isso não existe, e a experiência, nesse caso a consciência, é que não permite dizer que tal faculdade ou tais ideias existem. Existem dois sentidos de abstrair. Um desses sentidos, o Berkeley aceita que nós somos capazes, que é um sentido de separar, que é de distinguir uma coisa da outra. Como, por exemplo, como conceber um braço separado do corpo, abstrair um braço de um corpo. Agora, nesse sentido de abstrair, de separar todas as particularidades e criar uma ideia geral, uma ideia abstrata que não seria particular, que não teria nenhum tamanho específico, nenhuma cor específica, nenhum peso específico particular, isso o Berkeley o Berkeley nega a existência desse tipo de faculdade. Então, e é claro, ao atacar a teoria das ideias abstratas, o Berkeley está atacando sobretudo a teoria lockeana da existência de ideias abstratas gerais. E nós vimos brevemente, ao falarmos sobre a psicologia descritiva das faculdades mentais de Locke, eu pude introduzir essa questão da faculdade de abstração segundo Locke e cheguei mesmo a fazer referência a como Locke seria criticado por Berkeley nesse sentido, sobre a existência de ideias abstratas. Grosso modo, a suposição de Locke é que nós dependeríamos de ideias abstratas gerais para podermos nos comunicar, visto que, sem essas ideias, nós precisaríamos de um nome para cada um dos objetos particulares que nós percebêssemos ao longo de nossas vidas. A árvore A, a árvore B, a árvore C, a árvore D, todas elas precisariam de um nome particular se nós não fôssemos capazes de abstração e de produção de uma ideia abstrata que seria a referência do nome, por exemplo, do nome árvore. Ao dizer árvore, todos nós temos uma ideia de árvore, segundo nós compreendemos o que quer dizer árvore, porque segundo Locke nós teríamos uma ideia abstrata de árvore, formada a partir da observação de dezenas de árvores particulares na nossa experiência, abstraindo as particularidades de cada uma dessas árvores, do que é um ipê, do que é um carvalho, do que é uma nogueira, separando as particularidades e formando assim uma ideia abstrata que não era ela própria particular. Mas o Berkeley vai de encontro a essa tese de Locke, que eu apenas falo brevemente para vocês aqui. Ele diz que a linguagem não depende de nenhuma ideia abstrata. Nós podemos nos comunicar independentemente da existência de ideias abstratas. As palavras são gerais, então nós podemos nos comunicar quando nós dizemos árvore, por exemplo, e todos nós sabemos o que é árvore, porque representam, e as próprias palavras representam, uma infinidade de objetos particulares, ou seja, eu não preciso de uma ideia abstrata geral de árvore para me referir, para utilizar a palavra árvore. Eu preciso apenas de palavras que são gerais, e a palavra árvore é uma palavra geral. Então, a palavra árvore representa toda aquela infinidade de árvores particulares com as quais entrei em contato ao longo de minha vida. Então, esse é o ataque que o Berkeley faz à teoria das ideias. Grosso modo, claro, passando bem brevemente
por essa questão. Esse é o ataque que o Berkeley faz à teoria das ideias abstratas do Locke e a suposição de que nós precisaríamos de ideias abstratas para poder nos comunicar. O fato é que para o Berkeley uma ideia particular é capaz de representar uma diversidade de outras ideias. Então sempre que eu tenho uma ideia de árvore em minha mente, eu tenho uma ideia particular de uma dessas milhares de árvores que eu observei em toda a minha vida e não uma ideia abstrata, criada pela minha mente a partir da observação de todas essas árvores. Quando eu digo árvore, eu estou fazendo referência a uma ideia de uma árvore e tenho em minha mente a ideia de uma árvore particular. Por exemplo, talvez a árvore que se encontra na porta da minha casa, que se encontra ao lado do ponto de ônibus, alguma daquelas árvores que estão diante do prédio da Fafiche na Federal. Então, a grosso modo, de maneira bem rápida, essa seria o ataque do Berkeley à teoria das ideias abstratas. Berkeley também mostra como a verdade ou o conhecimento de modo algum depende da existência de ideias abstratas, que a filosofia, a ciência, a investigação filosófica não depende da existência dessas ideias, que nós temos nomes gerais e ideias capazes de representar uma generalidade de objetos, e essas ideias são ideias particulares aprendidas pela experiência, e, portanto, finalmente, nenhuma de minhas experiências internas, ou seja, a minha consciência, não me permite afirmar a existência de tais ideias ou de tal faculdade de abstrair. Então, o preconceito contra a filosofia. Então, o mal causado pela filosofia da abstração no âmbito da investigação filosófica. Seria interminável e inútil seguir os escolásticos, grandes mestres da abstração, pelo inextricável labirinto de erros e discussões em que parece tê-los metido, a sua doutrina de doções e naturezas abstratas. Disputas e controvérsias, poeira sábia levantada sobre tal matéria, e a grande vantagem resultante para a humanidade, tudo isso é bem conhecido e não vale a pena existir. E bom fora que os maus efeitos se confinassem nos que disto fazem profissão. Então, o que acontece é que quando essas pessoas estão falando de ideias abstratas, usando termos para se referir a ideias abstratas, seja os escolásticos, seja Locke, seja os lockeanos, eles estão falando de coisas que não existem na experiência, que apenas estão confundindo, obscurecendo a filosofia, a investigação filosófica, o que, claro, contribui decisivamente para se chegar a essa triste condição, para que a filosofia tenha chegado a essa triste condição de ceticismo, esse ceticismo que tanto incomoda e essas perplexidades e absurdos que tanto assolam e geram preconceito contra o pensamento filosófico. Quando se considera o esforço, a indústria, a capacidade por tão longo tempo consagrados à cultura e avanço da ciência, e que esta, apesar disso, continua na maior parte cheia de escuridão e incerteza, e que discussões, ao parecer intermináveis, e até as apoiadas nas mais claras e convincentes demonstrações, contêm paradoxos incompreensíveis para o entendimento humano, e ainda que tomada em conjunto só uma bem pequena parte é útil à humanidade, e por outro lado apenas inocente diversão e recreio, parece-me que tudo isso pode levar à desilusão e ao desprezo completo de qualquer estudo. Então, infeliz é o estado de fato da filosofia, que parece muito pouco contribuir, apesar de todos os esforços de séculos e séculos, dos maiores gênios, dos maiores determinados a encontrar a verdade, e que no final das contas não foram capazes e chegaram apenas ao ceticismo. Mas talvez isto possa findar pela revisão de falsos princípios adotados no mundo, e entre eles nenhum talvez exerceu maior império no pensamento especulativo do que o princípio das ideias gerais abstratas. Então, Berkeley vai fazer algumas referências à teoria da linguagem e abstração, como a abstração leva a linguagem a algumas confusões e perplexidades que, como disse várias vezes, conduzem a filosofia
ao ceticismo, e os problemas da filosofia e da linguagem, lá na seção 21, na 21ª, em que Berkeley defende uma purificação, asepsia da linguagem. Então, limpar, purificar a linguagem da investigação filosófica é um dos caminhos que garantirá que os seres humanos vão alcançar o conhecimento. Então, nós precisamos limpar a filosofia dos princípios falsos. Berkeley já apresentou o princípio sobre a existência de ideias abstratas, essas não existem. O que nos permite dizer que elas não existem? A experiência. Berkeley é um empirista. Que tipo de experiência? A consciência do funcionamento da minha mente. Eu não vejo nenhuma faculdade capaz de abstrair, naquele sentido de observar o que é comum, abstrair as particularidades condicionantes, eliminando e criando uma ideia abstrata. A experiência, a minha consciência não permite dizer que isso existe. Então, esse é um princípio. O que é preciso fazer ademais? Limpar, purificar a linguagem. Mas ao mesmo tempo deve reconhecer-se que a maior parte do conhecimento foi perturbada e obscurecida pelo abuso das palavras e pelo caminho geral do discurso em que foi comunicado. Portanto, se as palavras podem impor-se ao entendimento, sejam quais forem as ideias que eu considere, tentarei empregá-las puras e simples, afastando do meu pensamento, quanto possa, aqueles nomes ligados com elas por uso longo e constante. Então, cada uma das palavras que Berkeley utilizará em sua investigação, cada uma dessas palavras remontará, elas farão referência a uma ideia particular. Ou seja, a ideias. Então, na verdade, a perspectiva do Berkeley é preciso falar de ideias, é preciso usar ideias, ou seja, a experiência, mais uma vez, Berkeley é um empirista. É preciso usar ideias, não usar palavras, porque as palavras podem ser vazias, como essas palavras que nos sugerem a existência de ideias abstratas que não existem. A ideia de extensão, que não é particular, a ideia de movimento, que não é reto, nem curvilíneo, que não é lento, nem rápido, a ideia de cor, que não é vermelho, que não é amarelo. Que ideia é essa? A experiência produz essa ideia? Não. Não há uma faculdade na mente para produzir uma ideia de tal tipo que não seja particular. Então, vamos nos valer de ideias em filosofia e não de palavras. Claro, há várias vantagens da correção da linguagem, para a investigação filosófica. Primeiro, estar certo de evitar controvérsias puramente verbais, principal obstáculo em quase todas as ciências ao progresso do verdadeiro e profundo conhecimento. Segundo, parecer este o caminho mais firme para desenredar-me da fina sutileza das ideias abstratas que tão lastimavelmente têm confundido e embaraçado o espírito dos homens. Acresce que, quanto mais sutil e inquiridora for a inteligência de um homem, mais profundamente poderá ser envolvido e persistir nisso. E terceiro, então, os ganhos da purificação da linguagem para o pensamento filosófico. Primeiro, eliminar as disputas vãs, as disputas vazias, que são disputas de termos, nos vermos livre da teoria das ideias abstratas, da existência de ideias abstratas. E por fim, enquanto eu limitar os meus pensamentos às minhas próprias ideias despidas de palavras, então, autoridade da experiência. Então, o que vale é a ideia, e a ideia particular, a ideia que foi captada pela sensibilidade, pelos sentidos, ou a ideia que remonta à experiência. Não vejo como poderei enganar-me. Então, pela experiência, nós não vamos nos enganar. Os objetos considerados, vejo-os claro e adequadamente. Então, o método experimental da observação dos fatos. Então, isto é, as ideias. Nós observaremos as ideias que se encontram no âmbito da mente, no interior da mente, e falaremos a partir delas. Faremos a filosofia a partir disso. Então, observação dos fatos, método experimental de raciocínio, criado e desenvolvido por Bacon, por Newton, empregado por Locke, e mais um herdeiro desse método agora que nós estamos diante é o Berkeley.
Então, aplicação do método experimental de raciocínio no conhecimento dos fenômenos mentais, para garantir o conhecimento, para nos livrarmos dos princípios falsos, o princípio da existência de objetos materiais no universo e a existência de ideias abstratas, por exemplo. Não posso iludir-me pensando ter uma ideia que não tenho. Impossível imaginar que algumas ideias minhas são semelhantes ou dessemelhantes sem o serem. Para me aperceber do acordo ou desacordo entre as minhas ideias, e aqui uma referência clara, direta à filosofia do conhecimento do Locke, a filosofia, a compreensão de que conhecimento é a percepção do acordo ou desacordo, da conexão ou do conflito, do confronto entre as ideias, ver quais se incluem ou não em uma ideia composta. Nada mais preciso além de uma percepção atenta do que se passa no meu entendimento. Mais uma vez, uma percepção atenta é uma observação cuidadosa. Então, a partir da consciência, da experiência, nós poderemos, aos olhos do Berkeley, fazer filosofia. Então, e para encerrar essa exposição com afastar a cortina das palavras, que são essas, é preciso nessa purificação nos vermos livres dessas palavras vazias que apenas obscurecem a filosofia. Mas este erro devido às palavras pode um homem evitá-lo facilmente. Quem sabe que só tem ideias particulares, ou seja, não tem ideias abstratas, não se esforçará em vão por achar e conceber a ideia abstrata ligada a qualquer nome. E quem sabe que os nomes nem sempre significam ideias, poupa-se ao trabalho de perseguir ideias onde nada há. Bom seria que todos se esforçassem por obter visão clara das ideias consideradas, separando-as da vestidura e acúmulo da palavra. Por isso, nós devemos nos ater a ideias e não às palavras. As ideias nunca são vazias, as ideias são reais porque nós temos dela consciência e elas existem na mente. Agora, as palavras podem nos remeter a coisas que não existem, o que nos conduzirá, é claro, ao ceticismo, a perplexidades, à obscuridade. Separando-as da vestidura e acúmulo da palavra que muito contribuem para cegar o juízo e dividir a atenção. Em vão alongamos os olhos ao céu ou espreitamos as entranhas da terra, em vão consultamos escritores ou sábios e seguimos as pegadas da antiguidade. Só precisamos afastar a cortina das palavras para alcançar a mais bela árvore do conhecimento, produtora de excelentes frutos ao nosso alcance. Então, assim eu encerro a primeira parte da exposição da filosofia de Berkeley com a leitura da introdução do tratado sobre os princípios do conhecimento humano. Vimos assim, de uma maneira bem breve, infelizmente, alguns pressupostos metodológicos, epistemológicos da filosofia berkeleyiana. Podemos ver, assim, acredito que de maneira clara, como Berkeley é um herdeiro de Locke, de Newton e de Bacon, por exemplo, apresentando seus compromissos com a filosofia experimental, uma filosofia que começa pela observação dos fatos, ou seja, das ideias, a sua tentativa de livrar a filosofia de falsos princípios, principalmente nesse caso, como abordado na introdução, o princípio da existência de ideias abstratas. Esse princípio conduziu a filosofia apenas a perplexidades, a confusões, a dúvida, ao ceticismo. A experiência não autoriza de modo algum que falemos em ideias abstratas que não sejam particulares, que não tenham sido aprendidas na experiência. Não podemos falar dessas ideias. Então, Berkeley, tal como Locke, é um empirista não apenas por seu compromisso com a observação dos fatos, ou seja, o seu compromisso com o conhecimento das ideias, com as ideias que são advindas da experiência, advindas muitas delas da experiência sensível, mas também por ser a experiência a baliza, que vai
vai guiar, vai orientar a investigação filosófica. Tudo aquilo que está fora do campo da experiência, ou seja, do campo das ideias, deve ser eliminado do debate filosófico. No nosso próximo encontro, nós vamos começar a leitura das primeiras sessões do Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, e lá Berkeley começa finalmente a discorrer sobre a sua tão célebre, tão conhecida filosofia imaterialista, a sua recusa do pressuposto ou da compreensão de que existem substâncias materiais no universo.